Fala pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Karine e hoje irei fazer com vocês uma breve introdução sobre as bactérias. Então, segundo a proposta de classificação dos seres vivos por Carl Wills, foi incluída na adaptação dos 5 reinos por Lia Marginalis, as bactérias elas são divididas em 2 grupos. As eubactérias e as arqueobactérias. Esses 2 grupos de bactérias, eles apresentam uma certa similaridade em sua morfologia, mas também diferem em alguns pontos, como na composição da parede celular e no metabolismo. Já a maioria das arqueobactérias são extremófilas. Elas possuem uma adaptação para viver em ambientes com condições extremas de temperatura, pressão, salinidade e pH. Fontes termais, beiras de vulcão, fundos de oceanos e lagos. Nessa imagem aí que eu trouxe para vocês, a temperatura desse lago ela pode passar dos 87 graus e a maioria dos seres vivos não sobrevive quando expostos a temperaturas tão elevadas, com exceção de algumas bactérias. Cada cor presente nas bordas do lago deve-se dar a presença de um tipo diferente de bactéria. Esse lago ele é localizado em um parque em Yellowstone, nos Estados Unidos, e esse registro ele é de 2013. Porém, nos grupos das eubactérias estão inclusas todas as bactérias patogênicas e muitas não patogênicas. Elas habitam no solo e também na água. As bactérias, elas estão presentes em diversos ambientes da Terra, como no solo, na água, no ar e no interior dos seres vivos. Elas são fundamentais em diversos processos que auxiliam na manutenção de um grande número de outros seres viventes. Entre esses processos estão a produção de gás de oxigênio, a decomposição da matéria orgânica, a manutenção da fertilidade do solo, a saúde do sistema digestório de diversos animais, a absorção de nutrientes pelas plantas e a produção da matéria orgânica. Eu trouxe aí para vocês verem essa imagem, que ela é nódulos de feijão que são formados pelas bactérias. Esses nódulos, eles auxiliam as plantas a capturar o gás de nitrogênio presente no ar e se desenvolver melhor. Em troca, as bactérias recebem os nutrientes em proteção. Agora, com relação às estruturas das bactérias, elas são seres unicelulares procariontes de tamanho macroscópico e com formatos variados. Elas podem ser observados alguns agrupamentos de bactérias com arranjos específicos, sendo os mais comuns os Nossa, esse daqui tá... Já em relação à estrutura das bactérias, é importante ressaltar que elas são unicelulares procariontes e que o seu tamanho é microscópico, com formatos variados. Elas podem ser observados alguns agrupamentos de bactérias com arranjos específicos, sendo os mais comuns os cocos, os bacilos e os espirilos. A parede celular das bactérias, elas são formadas por peptídeo glicano ou glicopeptídeo. Essa substância, ela confere rigidez e proteção à célula bacteriana. Algumas espécies, elas são revestidas extremamente por substâncias que podem formar uma cápsula ou camada mucosa. Essa camada ou cápsula, ela é conhecida como glicocálice. Ela permanece ligada à parede celular. E apesar de não ser fundamental para a sobrevivência da bactéria, essas estruturas desempenham papéis importantes.
Entre eles está o reservatório de água e nutrientes, aumento da capacidade de evasão da bactéria diante de células de defesa, elevando a sua capacidade invasiva. O auxílio na aderência das bactérias a diferentes superfícies, aumento da resistência bacteriana a diversos agentes antimicrobianos, incluindo os antibióticos. Existem algumas bactérias que elas possuem flagelo, o que confere movimento à célula. A sua quantidade e posição também, elas variam entre as espécies. Outras bactérias possuem estruturas que também auxiliam na fixação das chamadas fímbrias. O citoplasma bacteriano, ele apresenta ribossomos e uma molécula circular de DNA. Pode também apresentar moléculas circulares menores de DNA, que são chamadas de plasmídeos. Os genes presentes no DNA plasmadial, eles não são essenciais para a sobrevivência da bactéria, mas eles podem trazer algumas vantagens competitivas, como, por exemplo, a presença de genes de resistências a antibióticos. Existem algumas bactérias que elas realizam um tipo de movimento específico. Esse movimento ele é conhecido como taxia. Ele ocorre com determinados estímulos, sejam eles químicos ou físicos. Em caso, se o estímulo ele for benéfico, como um nutriente, a bactéria ela vai movimentar-se seus flagelos na direção dele. Se o estímulo ele for prejudicial, a bactéria ela vai afastar. A taxia ela pode ocorrer por meio de diferentes estímulos. Se for um estímulo químico, é conhecido como quimiotaxia, e se for um estímulo por luz, é denominado de fototaxia. E ao lado eu trouxe essa ilustração para a gente ver como que funciona quando algumas bactérias elas entram em condições de escassez de determinados nutrientes. Então, elas podem formar os endosporos, que por meio de um processo de esporulação, nesse processo, os endosporos eles são liberados no interior das bactérias para meio externo e são altamente resistentes à falta de água e a altas temperaturas, podendo permanecer no ambiente durante um longo período. Estímulos externos podem fazer o endosporo germinar e retornar como uma bactéria ativa. As bactérias que realizam a esporulação, elas são uma constante preocupação para a indústria de alimento, porque da resistência do esporo, os processos especiais de esterilização, eles precisam ser realizados para evitar a contaminação e o desenvolvimento de doenças. E aí, no caso da formação do endosporo em uma bactéria, nós temos aqui o citoplasma, a membrana celular, o septo, o cromossomo bacteriano e a parede celular. O que vai acontecer? Esse septo do esporo, iniciando a sua formação ao redor do cromossomo, recém-duplicado. Após isso, o septo e a parede celular formados ao redor do DNA. Aí forma-se um revestimento do esporo e o esporo é liberado da célula. Agora falando um pouco sobre o metabolismo bacteriano. Quanto ao tipo de nutrição e a forma de obtenção de energia, o reino das bactérias apresenta uma grande variação metabólica. Alguns exemplos são as bactérias fotoeutróficas. Essas bactérias elas utilizam a luz como fonte de energia e dióxido de carbono como fonte de carbono. As cianobactérias elas são exemplos de bactérias fotoeutróficas, porque elas possuem clorofila como os vegetais, elas realizam fotossíntese, utilizam a água como doador de elétrons e liberam gás de oxigênio. As algas e vegetais também são exemplos de organismos fotoeutróficos. Existem também outras bactérias que são fotossintetizantes que possuem um pigmento semelhante à clorofila. Elas são chamadas de bacterioclorofila. No entanto, essas bactérias elas não utilizam a água como
doadora de elétrons, mas compostos inorgânicos, e por isso não libera gás de oxigênio. A grande maioria das bactérias depende da oxirredução de compostos orgânicos para obter a energia, também como fonte de carbono. Essas bactérias são quimioheterotróficas. Uma das fontes de carbono mais comuns utilizada por essas bactérias é a glicose, que pode ser reduzida na presença ou na ausência do gás de oxigênio, dependendo da sensibilidade da bactéria diante da presença desse gás no ambiente. Essas bactérias, elas têm como fonte de energia a oxirredução de compostos inorgânicos, ou seja, elas utilizam o gás carbônico como principal fonte de carbono, e existem diferentes compostos inorgânicos que são utilizados por essas bactérias. Entre eles, o sulfeto de hidrogênio, originário de processos geológicos como emissões vulcânicas e campos de petróleo. Existe também nos mangues, nos pântanos e fontes subterrâneas que também são ricos nesse composto. Eu trouxe aqui uma imagem de um manguezal de Trancoso, da Bahia. Por ser uma área alagável e que recebe grande quantidade de matéria orgânica de rios, esse ambiente é propício à intensa ciclagem de nutrientes, o que em grande parte é realizada pelas bactérias. Em geral, as bactérias, elas apresentam diferenças quanto à tolerância da presença do oxigênio. Além disso, podem ou não utilizá-lo em sua respiração. Eu trouxe aí o quadro para a gente conseguir ver a classificação das bactérias quanto à sua tolerância ao gás oxigênio. Então, tem as aeróbias, existe a presença do gás oxigênio, pois elas precisam dele para que haja a respiração. Já as microaerófilas, existem a presença de pequenas quantidades de gás de oxigênio. Já as anaeróbias facultativas, elas desenvolvem-se tanto na presença como na ausência de gás de oxigênio. As anaeróbias são não restritas, elas utilizam o oxigênio em sua respiração, mas podem absorver em sua presença. Pode sobreviver normalmente. Já as anaeróbias restritas não utilizam gás de oxigênio em sua respiração e morrem em sua presença. Com relação à reprodução bacteriana, ela pode se dar tanto por ficção binária ou brotamento. Nós iremos começar vendo a ficção binária, logo em seguida partiremos para o brotamento. Eu trouxe uma imagem ilustrando como que ocorre esse processo. Ela é uma reprodução assexuada, aí é a célula bacteriana, em volta dela está a membrana plasmática, ao centro tem o cromossomo bacteriano, DNA, e dentro da célula todo o espaço em amarelo é o citoplasma. E no primeiro quadrinho, no quadro A, nós podemos observar a célula mãe. Já no segundo quadro, no B, existe um alongamento da célula e replicação do DNA. No quadrinho C, está o início da divisão da parede celular e da membrana plasmática. No quadrinho D, formação das paredes em torno do DNA replicado. E do quadrinho E, já existe as separações da célula. Com relação à reprodução por brotamento, ela se dá em casos específicos, somente quando surge um broto na parede celular. Aí o que vai acontecer? Esse broto ele aumenta de tamanho e depois se destaca. Agora, o tempo necessário para uma célula se dividir é chamado de tempo de gestação. Esse tempo ele pode ser influenciado diretamente por algumas condições ambientais, como a temperatura, o pH, a quantidade de nutrientes,
a presença ou ausência de gás oxigênio. Grande parte dos produtos que nós consumimos em nosso dia a dia, ele é elaborado com a participação de bactérias. Como na indústria, os compostos provenientes do metabolismo bacteriano, eles são fundamentais para a produção de alimentos, cosméticos e medicamentos. Eles também permitem avanços na ciência e na medicina. Agora, abordando a área da indústria alimentícia, temos o processo de fermentação de algumas espécies de lactobacilos e septococos, que é empregado na fabricação de queijos e iogurtes. Um outro exemplo também é a bactéria Xanthomonas competris, que a partir da glicose produz a goma xantana. Ela é utilizada como expressante em substância que aumenta a viscosidade, como laticínios, sorvetes e molhos. Também ela é empregada tanto na indústria alimentícia como na indústria de cosméticos, principalmente na produção de cremes e shampoos. Na agricultura, nós temos a bactéria Bacillus thuringiensis. É usada no controle de pragas em lavouras e pomares. Ela produz cristais proteicos que são tóxicos aos sistemas digestórios dos insetos. Ela é utilizada na produção de um bioinseticida, que é um inseticida produzido com base de um ser vivo. Ele é aplicado em plantações para realizar o controle biológico, principalmente de lagartas jovens. Agora, dentro da indústria farmacêutica, temos diversas utilizações de bactérias na fabricação de antibióticos, hormônios sintéticos e vitaminas. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são as bactérias do gênero Streptomyces, que são empregadas na produção do antibiótico neomicina. Ele é usado no tratamento de infecções de pele, intestino e fígado. Uma outra bactéria também é a Escherichia coli. Após ela é modificada geneticamente, depois ela é usada na produção de insulina sintética, que usa para os diabéticos que necessitam aplicar insulina diariamente, a fim de controlar o nível de glicose no sangue. Uma bactéria que eu achei muito interessante de abordar aqui com vocês é essa bactéria Acetobacter chilinum. Ela é encontrada em frutas em decomposição e são produzidas películas de celuloses compatíveis com tecidos humanos. E essas películas, elas são utilizadas na recuperação da pele após lesões e transplantes. Falando um pouco sobre bactérias e a saúde humana, eu quis trazer aqui para abordar com vocês 4 bactérias causadoras de doenças muito comuns que nós conhecemos. Entre elas está a cárie, que ela é causada pelo Streptococcus mutans. Ela habita naturalmente na cavidade oral do ser humano. Em condições ideais, essas bactérias se multiplicam e produzem compostos ácidos que reduzem bruscamente o pH da boca, levando à desmineralização do dente e à formação de orifícios de cárie. Caso não haja um tratamento desses orifícios, pode-se aprofundar e atingir a polpa do dente, causando dor aguda. Para prevenir, é preciso escovar os dentes após as refeições. Ao acordar, antes de dormir, usar creme dental com flúor, utilizar o fio dental, trocar a escova dental regularmente e ir ao dentista cada 6 meses.
Uma outra bem famosa também, que muitas pessoas conhecem, é o tétano, que é causado pela Clostridium tetani. Ela é uma bactéria anaeróbia. Ela produz endosporos que permanecem presentes em amostras de solo e são altamente resistentes a condições ambientais. Aí, após entrar em contato com alguma lesão na pele germinar, ela produz toxinas que causam tétano. Os principais sintomas dessa doença são a paralisia de músculos, espasmos e rigidez da mandíbula. O tratamento é feito por meio de uso de antibióticos e a prevenção ocorre pela vacinação. Uma outra doença também causada pelas bactérias, muito conhecida, é a hanseníase. Ela é conhecida também como a lepra, né? E ela é causada pelo bacilo Mycobacterium leprae. Ele pode ser transmitido por meio de gotículas expelidas pelo nariz ou pela boca. Os principais sintomas são aparente de manchas pardas na pele, lesões avermelhadas na face, tronco e nas extremidades, além da perda da sensibilidade nas áreas afetadas. O tratamento ele pode ser realizado pela ingestão de antibióticos durante no mínimo 6 meses. E por fim, a última é a tuberculose, que ela é causada por um bacilo aeróbio também, Mycobacterium tuberculosis é o nome. A sua transmissão ela acontece pela inalação e ingestões de bactérias e esporos, espalhados no ar meio da tosse ou de espirros emitido por um indivíduo já infectado. Os principais sintomas são perda de peso, suor excessivo noturno, febre, tosse com catarro e sangue. O tratamento é feito por meio de combinações de antibióticos por um período de pelo menos 6 meses. A prevenção também ela se dá por meio de vacinação.